Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Eu sou a professora Eliane e nesta aula nós vamos estudar ângulos. Vamos defini-lo, denominá-lo, vamos fazer uma apresentação do transferidor e medir alguns ângulos e também vamos classificar os ângulos. O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas. Temos aqui então a reta OA, ou melhor, a semirreta que começa em O e passa pelo ponto A, e a semirreta que começa em O e passa pelo ponto B. Essa região delimitada por essas semirretas é o ângulo. Esse ponto de onde partem as duas semirretas é chamado vértice. Este ângulo é denominado, este em particular, é denominado como ângulo AOB. É o nome deste ângulo. O instrumento de medida que vamos usar aqui para medir alguns ângulos é o transferidor. O transferidor, ele pode ser dado como um círculo completo, ou seja, 360 graus, ou um círculo de meia volta, que vai de 0, nessa escala superior, até 180 graus. E aqui, na escala inferior, o 0 está à esquerda e aumenta quando se vai para a direita. O grau é a unidade de medida do ângulo quando se usa esse instrumento e equivale a 1/360 de uma circunferência. Significa que uma circunferência que tem 360 graus, ela foi dividida em 360 partes e cada uma dessas partes é chamada grau e vale 1 grau. Vamos fazer a medida de alguns ângulos. Temos aqui o ângulo SOL, LUA e MAR, Sol, Lua e Mar. Vamos usar o transferidor para fazer estas medidas. Temos aqui um transferidor. Para fazer medida com transferidor, nós vamos colocar o meio do transferidor, vamos colocar no vértice e sobre uma das semirretas vamos colocar exatamente a medida 0 grau. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, no ângulo Sol, o meio do transferidor em cima do vértice e no lado OL nós temos aqui o 0. Significa que nós vamos ter que usar esse 0 que está aqui, olha, à direita, em cima desta reta OL. Portanto, vamos trabalhar com a escala superior. Esta medida, encaixando direitinho, ela vai de 0 até esse ponto maior aqui, logo após o 30, que é 32 graus. Aumentando um pouquinho, então essa medida é 32 graus. Vamos agora fazer a medida deste ângulo Lua. Temos o 0 do transferidor na escala superior, o 0 à direita, então vamos usar essa escala que está em cima, na parte de cima. Começa aqui em 0 e vai até 90 graus. Então, essa medida, 0 até 90. Portanto, temos aí que o ângulo Lua mede 90 graus.
Agora, vamos fazer a medida deste ângulo mar. Vamos colocar aqui o zero do transferidor no vértice A. E o 0 grau vamos colocar em cima da reta AR, girando o transferidor. Temos então medida 0 até chegar em 130 graus. Ampliando um pouquinho, nós temos aqui 130 graus. As medidas do ângulo Sol, 32 graus, Lua, 90 graus e Mar, 120 graus. Colocamos, geralmente, desta forma, MED de medida, uma abreviação da palavra medida. Classificação dos ângulos. Se o ângulo tem medida menor que 90 graus, ele é chamado ângulo agudo. Se o ângulo tiver exatamente 90 graus como medida, ele é chamado de ângulo reto. E ângulo reto a gente representa com um símbolo, um quadradinho, bem no vértice, com um pontinho dentro. Essa é a representação de ângulo reto, ângulo que tem medida igual a 90 graus. E um ângulo que tem medida maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Outros ângulos que não são muito estudados são os ângulos côncavo, que tem medida maior que 180 graus, e aqui a gente verifica que este ângulo CEU, ele passa de 180 graus, só que ele não tem uma volta completa. Portanto, ele é chamado ângulo côncavo. Um ângulo raso tem medida de 180 graus. A gente verifica que ele é metade de uma circunferência, 180 graus. E um ângulo inteiro é o ângulo que tem medida exatamente igual a 360 graus. Começa aqui na reta amarela, onde tem o ponto R, e vai até a reta branca, que tem o ponto D. Até uma próxima aula.